Este vídeo é um oferecimento de Otaku Crítico. Concorra ao volume 1 de Slandunk curtindo a fanpage. Link na descrição. One Piece The Worst Generation. Tudo sobre One Piece, curiosidades, humor e informações você encontra na fanpage. Agora, sem mais delongas, vamos ao que realmente interessa. Esse capítulo 745, que já veio de brinde para nós, uma Color Spread, que não tínhamos já faz um bom tempo. Estávamos naquela sempre que o personagem, a pessoa escolhia os personagens e tal. Então pode ser que logo por aí venha para nós uma nova mini capa. A última foi do Caribou, como a gente bem lembra. E vai ser bem interessante quando tiver. Então o nome desse capítulo 745 é simplesmente Gaiola, né? Então, essa gaiola, finalmente vamos ter a explicação, finalmente vamos ver o que todo mundo estava louco para saber desde daquela semana que teve One Piece 2 semanas atrás, certo? Então, primeiramente, né, eles querem saber, o pessoal ali quer saber o que eles vão fazer quando os ex-brinquedos virão para atacar a fábrica, porque eles voltaram, como a gente bem lembra, né? Recapitulando, o plano Soap deu metade certo já, que foi destruir a fábrica e transformar todo mundo de volta. Agora que todo mundo se transformou de volta, nós temos esse fato que está acontecendo aí, né? Então todo mundo está ali, e para proteger, nós sabemos que tem duas pessoas muito fortes, que é o Trevor e o Diamond, né? Os dois estão ali, batendo em todo mundo, a gente já vê várias pessoas desmaiadas, várias pessoas derrotadas, e com isso nós temos aí o início de um embate que pode ser aí também no subsolo, né? Já no ponto comercial, nós temos a pausa, eu detesto essas pausas, né? De, não sei o que, do Sabo, da Koala, da Robin, do Zope, ou seja, tá todo mundo se fudendo lá em cima, mas vamos parar pra dar um abraço aqui, né? Tudo bem, ok, é One Piece, a gente aguenta um pouquinho aí. Enquanto isso, lá na clivagem, nós vemos o nosso grande amigo aí, Kinemon disfarçado de Doflamingo, né? E ele tá com vários anões na mão aí, não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, por que ele tá lá, se ele salvou pessoas ou não. E totalmente perdido, como sempre, como deve ser, Zoro em cima, praticamente lá no topo do palácio, né? Falando para onde que o Pika foi, né? E cortando para o Palácio Real, onde a gente parou, né? Doflamingo de pé ainda, com toda aquela coisa, né? Porque você ainda está vivo, blá blá blá. Deixa eu te ensinar como faz para cortar a cabeça de alguém. E o Ruffy acaba salvando o Kairos, enquanto o corte do Doflamingo parece praticamente aí um ranqueaco, né? Nós vemos aí praticamente um ranqueaco da CP9 e o Ruffy acaba salvando o Kairos, né? Com isso, nós temos toda aquela destruição e como se fosse um doppelganger, assim como o Moria fez do próprio Doflamingo, né? E as pessoas não conheciam esse poder. A gente vê, por exemplo, a Baby Five, né? Tem 2 Jovem Mestre, como assim e tal? E enquanto isso, o Ruffy ataca, né? E o Doflamingo usa aquela parte do Koa, né? Do Color of Armament, ou do Busou Renkin, né? Do Busou Hack, né? Que é o hack do armamento, o hack que ele se arma. E o Ruffy simplesmente ataca com um Jet Gatling para pegar no Doflamingo. E tem toda aquela cena de ação, onde o Doflamingo simplesmente aparece como duas cópias, né? As duas cópias atacando, uma acerta o Ruffy por trás e a outra dá um socaço com o hack do armamento na cara do Ruffy, certo? Então, alguns pontos que eu tenho como pontos assim que eu não gostei desta cópia. Primeiramente, a cópia é interessante, é um poder interessante, claro, mas só de ele ser uma marionete dessa forma é muito estranho, cara. É muito estranho o Kairos, que ele tem 3.000 batalhas de experiência aí, arrancar a cabeça de uma marionete e não conseguir ver a diferença de uma marionete para um corpo real, que seria um corpo do Doflamingo. Por mais que ele seja Akumado, uma pessoa que ganhou 3.000 batalhas nunca baixaria a guarda desse jeito, né? Outra, nós temos a Violet, que ela consegue praticamente ver o futuro, e ela não sabia disso, ela não conhecia esse poder, não conhecia esse golpe. Tá certo que foi tudo muito rápido, pode ser que não tenha dado tempo dela explicar ou falar alguma coisa, mas ela fala, é a primeira vez que eu vejo essa técnica. Mas mesmo que seja a primeira vez, não teria como ela prever, não teria como ela saber que tal técnica existe? Ok, esse é um ponto que eu achei baixo nesse capítulo, né? Mas tudo bem, ainda dá pra engolir, porque é, acima de tudo, um Battle Shonen.
e não tem como ser tudo encaixadinho, certo? Então o Doflamingo ele fala, né? A gente tinha visto o preview das 15, acho que 10 ou 12 primeiras páginas, que saiu um pouco antes em todos os scans, mas agora a gente viu ela completa, né? E quando saiu todas essas páginas de scan, eu já imaginava o que ia acontecer por essa conversa que o Doflamingo teve com o Rei Rico, né? Essa conversa, primeiramente, ele fala se o Rei Rico lembra do que aconteceu naquela vez em que o Doflamingo chegou e o controlou para pegar de vez o reino, né? É lógico que todo mundo lembra, o flashback ainda está fresco na mente, mas para quem não lembra, o Rei Rico foi controlado, atacando todos os seus subordinados, depois de ter pedido uma enorme quantia de dinheiro, né, de valores para o seu povo, ou seja, ele como se tivesse traído o seu povo. Sabemos que não é verdade, mas o Doflamingo arquitetou todo esse plano para conseguir realizar isso, certo? Então o Doflamingo pede para o Pika simplesmente tirar todo mundo dali, e o que a Violet tinha falado se concretizou, que é o quê? Não tem como você chegar no Doflamingo sem derrotar o Pika primeiro, porque ele tem um poder extremamente apelão, como a gente pode ver e como a gente vai ver um pouco mais pra frente nos próximos quadros, né? Então ele expulsa simplesmente todo mundo do castelo, e com isso o Rei Rico ainda pede, não destrua os cidadãos desse reino e tal, e o Ruffy salva todo mundo. Então, eu achei, como mostra ali, montando de novo do Doflamingo, eu achei muito fraco isso, apesar de ser imaginado, muitas pessoas fizeram a teoria sobre isso, né? Mas é isso, né? Infelizmente a gente tem que se contentar, não tem como mudar o mangá já que aconteceu, né? Então eles foram jogados pra fora, e o Lau fala, começou a gaiola. Outra coisa que eu não gostei. Se o Lau já sabia da possibilidade de existir isso, né? A gente já sabia que ele já sabia o que era a gaiola, provavelmente o passado dele aconteceu isso, né? Aquela frase que quando ele toma os tiros, ele fala Cora, tal, não sei o quê. Pode ser que a vila do Lau tenha sido destruída por este golpe, assim como foi. E o trauma a gente sabe que é grande, porque a gente viu, por exemplo, o Buster Call, quando destruiu todo Ohara, a Robin não tinha totalmente um ceticismo completo de que os Chapéu de Palha não conseguiriam vencer o Buster Call, né? Então pode ser a mesma coisa, pode ser que ele não tenha comentado por causa disso ou não, mas seria um atraso aos planos, né? Não gostei muito deste ponto também. Mas a gaiola, é bem interessante o poder dela. Primeiramente, essa gaiola lembra muito outra gaiola que já teve em One Piece, né? A gaiola de ferro em que O1 criou em Skypiea. Se a gente analisar, é bem parecido até mesmo a situação. Primeiramente, todo mundo que rela nesses fios é cortado, como a gente viu o capitão tentando fugir da ilha. Aquele capitão pirata tentando fugir da ilha e não conseguindo, tendo seu chapéu totalmente cortado ali. Então, essas lâminas, né, que cercaram, que provavelmente faz parte da Ito, que é o golpe, que é a Akuma no Mi do Doflamingo, ela está cobrindo tudo e ninguém vai conseguir sair de lá de dentro, né? Enquanto isso, estão todo mundo ali, né, olhando, temos o Bastille, temos também o Fujitora, todos olhando e vendo o que está acontecendo, e simplesmente o corpo começa a se mover sozinho. Quando a conversa que eu falei do Rei Rico com o Doflamingo se destinava a isso, né, pessoal? Os fios simplesmente iam controlar, assim como controlaram o Rei Rico outrora. E com isso, ele usa o golpe dele, que é o Parasite, ou seja, a parasita, né? Ele usa o corpo da pessoa. E todo mundo, ele começa a afundar o planalto ali, onde o pessoal fica, né? E começa a subir a fábrica, né, do SED enquanto isso. E o chão começa a desabar, começa a ter todo aquele terremoto e tal. E o Palácio Real simplesmente está subindo, e a fábrica também. Ou seja, tudo isso o Doflamingo estava fazendo, e enquanto isso, né, nós vemos algumas cenas de luta, as pessoas se cortando, as pessoas se machucando e tal. Ou seja, vai ficar um pandemônio maior até mesmo que foi, por exemplo, de Alabasta ou de Skypiea. Porque aí ninguém se controla, aí as pessoas se atacam mesmo, por mais que todo mundo esteja com raiva do Doflamingo no momento. Ou seja, o Doflamingo é o soberano nesse momento, né? Então, cidadãos de Dressrosa e de Dressrosa, né? Todos cidadãos de Dressrosa, eu vou passar para vocês o que vai acontecer. Ele fala que ele poderia ter governado, né, Dressrosa com o terror desde o começo, mas não. Ele tinha um plano, né, de fuga. Eu critiquei o Doflamingo no passado por eu ter achado ele um pouco tanto quanto inconsequente, né? Mas ele tinha um plano, né? O Oda forçou este plano, deu certo o plano, ele criou uma gaiola para prender todo mundo dentro,
coisa que o Lau poderia ter avisado o Luffy que existiria, né? Apesar que o Luffy talvez não fosse ouvir, mas já seria uma preparação para o pessoal, né? Então ele fala, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês queriam me matar, então eu preparei um jogo. Eu ficarei parado aqui, não vou me esconder, estarei no palácio. Se conseguirem me matar, acaba o jogo. Ou seja, o cara mandou bem pra caralho de novo. O Doflamingo é foda, cara. Não tem como, não adianta. O bicho é louco e ao mesmo tempo ele tá se tornando pra mim um dos melhores vilões de One Piece. Não adianta. Apesar de algumas coisas que eu não gosto, ele continua sendo um ótimo vilão, né? Então, ele criou outra forma para acabar o jogo. Que forma que é essa? Ele vai dizer algumas pessoas para matar, e se matar, o jogo também acaba. E ele vai colocar recompensa na cabeça dessas pessoas. Ou seja, é matar ou morrer, porque essas pessoas que serão atacadas também irão revidar, né? E todas as pessoas do país são caçadores, e neste momento está aí. Quem tomar a cabeça de quem, né? Vamos ver o que acontecerá. E referente ao Pika, rapidamente, que eu citei, que eu falei, a gente pode ver que tudo está desabando, tudo está se movendo, e esse é o poder do Pika, né, cara? Ele consegue se moldar em qualquer coisa, ou seja, deve ser aí o personagem mais forte aí, junto com o Doflamingo, né? Porque, assim, de defesa, né? Vai ser muito difícil chegar no Doflamingo e matá-lo, porque até mesmo, provavelmente ele vai citar o Chapéu de Palha, ele vai citar o pessoal do governo, ele vai citar até mesmo o Issho, porque quando ele tá fechando todo mundo ali dentro, ele tá fechando pessoas da marinha, pessoas do governo, e tá dando uma interferência que eles não conseguem contato com a base, ou seja, vai virar um pandemônio. Muitas pessoas vão querer atacar o Chapéu de Palha diretamente, que eu tenho certeza que os Chapéu de Palha estarão ali, o Rei pode ser que esteja ali, a Violet pode ser que esteja ali, o próprio Kairos pode ser que esteja ali, nessa lista que o Doflamingo vai passar. Então nós temos muita coisa para vir ainda. Poderíamos pensar até um tempo atrás que Dressrosa estava na metade, mas ainda agora que vai começar o jogo, sempre tem essa, né? A primeira aproximação do herói contra o inimigo, assim como foi com o Crocodile, assim como foi com o Enel, assim como foi com o Lute, e sempre tem a derrota do Luffy na primeira vez, né? Assim como foi com todos os outros personagens, né? E depois da primeira derrota, nós temos mais um pedaço do que acontece, só tirando Enies Lobby com o Water 7, que foi um espaço bem longo de tempo para ele chegar até o Lucy, né? E finalmente enfrentá-lo. Mas com os outros personagens foi sempre assim. Ele tem o primeiro encontro, tem uma sub-derrota, uma pequena derrota, e depois ele volta para chutar a bunda de todo mundo. Espero que seja assim novamente, porque é a fórmula que foi criada em One Piece e é a fórmula que eu espero ver, né? Caso o Luffy não derrote o Doflamingo, também será algo bem interessante, porque no futuro o Doflamingo poderá ser derrotado por outra pessoa. Exemplo, Kaido dos Yonkous, né? Então, deixo esse capítulo para vocês. Não se esqueçam de comentar para concorrer a um jogo do PlayStation 4. Não se esqueçam de curtir se vocês gostaram. Não se esqueçam de dar um dislike se vocês são retardados. E é isso, galera. Um abraço. Semana que vem nós não temos capítulo de One Piece por causa do feriado do Golden Week que nós temos no Japão. Se você não sabe o que é Golden Week, não sou eu que irei explicar. Procurem na Wikipédia. É isso. Até semana que vem. Provavelmente trarei um vídeo para vocês. Um abraço e até lá. Este vídeo é um oferecimento de Otaku Crítico. Concorra ao volume 1 de Slandunk curtindo a fanpage. Link na descrição. One Piece The Worst Generation. Tudo sobre One Piece, curiosidades, humor e informações você encontra na fanpage.